Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos retornando às nossas histórias. Vocês que têm acompanhado, nós paramos ali uma série sobre Moisés e eu gostaria de relembrar um pouco vocês sobre essa série da história de Moisés. Os irmãos de José, filhos de Jacó, foram morar no Egito e lá eles se multiplicaram muito, eram trabalhadores ali no Egito. José morreu. O faraó, que era amigo de José, também morreu. E entrou ali um faraó muito maldoso. Ele teve várias atitudes em matar os meninos que nasciam ali no Egito para acabar com o povo. Mas quanto mais ele queria matar, mais o povo crescia. Então ele começou a escravizar aquele povo e o povo ficaram escravos ali no Egito por mais de 400 anos. E eles clamaram a Deus por socorro. E Deus atendeu a oração deles, enviando um homem chamado Moisés. Moisés, ele também foi criado no Egito. Moisés, ele sai fugido do Egito porque matou um guarda que estava judiando de um escravo. Então, ele vai embora e lá ele fica apacentando ovelhas. Deus olha para Moisés e fala com ele através de uma sarça que queimava, mas não se consumia. E Deus pede para que ele volte ao Egito para livrar o povo dele da escravidão. Moisés, ele volta então a conversar com o faraó. Faraó não deixa o povo sair. E Deus envia 10 pragas ali no Egito. E a última praga morreu o filho de Faraó. Então ele libertou o povo da escravidão. Enquanto isso, o povo estava caminhando no deserto, porque havia uma promessa. Deus havia prometido uma terra boa, uma terra que era muito fértil, muito frutífera. Uma terra, a Bíblia diz que é uma terra que mana leite e mel. Então o povo, para chegar nessa terra, tinha que passar pelo deserto. O que acontece nesse deserto era alguns ensinamentos que Deus dava para aquele povo. Porque a Bíblia diz que saiu uma multidão. E essa multidão tinha o costume do Egito e eles murmuravam. O que é murmurar? É reclamar. Tudo eles reclamavam, tudo. Deus providenciou o maná que caía do céu todas as manhãs para eles comerem. Quando eles queriam carne, Deus mandava aves para que eles, até quando faltava água, Deus providenciava. Se a água era amarga, Deus transformava em doce para que eles pudessem ser alimentados ali no deserto. Não faltava roupa, não faltava sandália, não faltava nada para eles. Mas tudo eles reclamavam. E Deus já estava ficando cansado deste povo reclamão. E Moisés era o amigo de Deus. Deus gostava muito de falar com Moisés. E todas as vezes, Moisés subia no monte para que Deus falasse com ele. Naquele tempo, Deus não falava com o povo. Deus escolhia uma pessoa e Deus falava com essa pessoa para que essa pessoa transmitisse o recado de Deus para o povo. Era assim que Deus fazia antigamente. E numa dessas que Moisés está lá em cima do monte conversando com Deus, Arão, que era o irmão de Moisés, ficou lá embaixo tomando conta do povo. Mas o povo era um povo muito ruim. Diversas vezes já tinham pego pedra, atirar em Arão e também para matar Moisés com pedras. Eles eram um povo muito ruim. E aí Arão estava lá embaixo cuidando deste povo. E o povo, vendo que Moisés já fazia dias que estava no monte, eles acharam que Moisés tinha morrido. Então, eles pedem para que Arão faça um bezerro de ouro para que eles adorem esse bezerro como se fosse um deus. Mas uma das ordens de Deus é que não podia ser adorado nada, nem um deus, nem um homem, nem um bezerro, nem um animal, nem nada. Era para adorar somente o nosso Deus, o Deus verdadeiro. E o povo, então, ali em cima, fazendo uma pressão em Arão, Arão foi lá e cedeu, pediu para que todos trouxessem as joias, o ouro que tinha em suas tendas, e Arão fez ali um bezerro de ouro. E aí o povo começou a adorar esse bezerro.
Só que o que aconteceu? O povo começou a beber, ficaram bêbados e começaram a arrancar as suas roupas e começaram a dançar em volta do bezerro sem roupas, pelados. E foi uma coisa horrível. Enquanto Deus estava lá conversando com Moisés, Deus falou: Moisés, desce agora, porque o povo se corrompeu e eu vou matar este povo. Deus ficou muito irado, com muita raiva do povo desobediente. Então Moisés desce correndo para ver o povo, e nisso então Moisés fica muito bravo com aquele povo, e aí ele fala: vamos agora decidir aqui quem quer servir a Deus e quem não quer, porque quem quiser servir a Deus vai ficar comigo e vai ter que obedecer às regras que Deus dá. No dia seguinte, Moisés fala para o povo que ele vai subir no monte para pedir perdão dos pecados que o povo cometeu a Deus. Moisés, lá em cima do monte, ele se ajoelha para falar com Deus e ele pede perdão dos pecados. E ele pede para que Deus não destrua o povo, porque ele falou assim: Senhor, meu Deus, o Senhor tirou este povo com mão forte lá do Egito. Como pode o Senhor agora destruir este povo aqui no deserto? Vão dizer que o Senhor é mentiroso, vão dizer que o Senhor é fraco. E Deus, então, atende a oração de Moisés e não destrói o povo. E a história hoje está registrado em Êxodo, no capítulo 33, e no verso 18. Moisés, ali em cima do monte, conversando com Deus, ele pede para ver Deus. Apesar da Bíblia dizer que conversava com Moisés face a face, e isso é verdade, Deus não mostrava realmente quem ele era para Moisés. A Bíblia diz que quando Deus descia para conversar com Moisés, era envolto uma nuvem para conversar com Moisés. Então Moisés falava pertinho com Deus, mas ele não via a face de Deus. Então Moisés ali na intimidade com Deus, na oração, ele pede: Senhor, deixa eu ver a sua face, deixa eu ver como o Senhor é, todo feliz, achando que Deus iria atender. E Deus, ele tem vontade de atender a oração de Moisés, mas havia um problema: Moisés era um homem. Aqui em Êxodo, no capítulo 33 e no verso 20, Deus diz: Moisés, você não pode me ver, porque nunca existiu um homem que me viu e ficou vivo. A Bíblia diz assim, ó: porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus estava falando que se ele visse a face de Deus, ele iria morrer. Mas Deus disse assim para Moisés: Moisés, tem uma penha ali na montanha. O que é penha? Penha é uma rocha. E nessa penha, ou seja, nessa rocha, tinha uma fenda. O que é uma fenda? É um buraco que divide essa rocha. Deus falou assim para Moisés: Moisés, fica atrás dessa penha. Moisés já estava ali, ó, escondidinho atrás da rocha. Então era o momento de Deus passar e ele estava todo ansioso para ver Deus. E o que Deus fez? Deus deixou que a glória dele passasse. Quando a glória dele estava passando, a Bíblia diz que Deus coloca a mão para que Moisés não veja ele. E aí, quando ele passa, ele tira a mão e Moisés vê ele pelas costas. Olha que interessante. A Bíblia diz então que Moisés viu Deus pelas costas. E aí Deus dá uma ordem para Moisés talhar 2 pedras, que Deus iria dar de novo as regras, os 10 mandamentos, porque Moisés, na hora ali do bezerro de ouro, Moisés quebra uma das pedras com os 10 mandamentos que Deus tinha dado, então Deus iria reescrever. Moisés sobe novamente ali no monte e fica ali conversando com Deus. E passou-se 40 dias e que Moisés estava ali conversando com Deus. O povo já estava preocupado, achando que Moisés tinha morrido. Quando Moisés desce dos 40 dias que ficou ali sem comer pão, sem tomar água, qualquer homem teria morrido, mas Moisés estava na presença de Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus sustentou Moisés ali no monte. Olha que coisa mais linda, que poder é esse que o nosso Deus tem. E ali Moisés, então, quando desce para conversar com o povo, a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava. Veja bem, a presença de Deus foi tanta que o rosto de Moisés brilhava.
E o povo não conseguia enxergar Moisés de tanto que o rosto dele brilhava. Foi preciso Moisés usar um pano para cobrir o seu rosto para poder falar com o povo. Porque se o povo olhasse para Moisés, ofuscava as vistas dele. Olha o poder de Deus. Isso porque Moisés ainda não viu Deus como ele é. Imagina, então, se Moisés visse, teria morrido realmente como Deus falou. E aí, então, Moisés fica ali conversando com o povo e ele dá todas as orientações. Ele passa para o povo tudo aquilo que Deus falou para ele. Deus deu muitas regras, Deus deu muitos ensinos, o que o povo tinha que seguir. E olha que interessante, Deus também pede para que Moisés faça um tabernáculo. O que é tabernáculo? É tipo uma igreja. Deus queria que Moisés fizesse uma igreja aqui no deserto, para que ele descesse, em formato de nuvem, é claro, para que ele descesse e conversasse com o povo. Porque o intuito de Deus sempre foi estar perto do homem, mas o homem, por causa do pecado, ele afasta Deus do homem. O homem próprio peca. E o que é pecado, crianças? É tudo aquilo que eu faço, que eu falo, que eu penso, que desagrada a Deus. Então, o homem sempre pecou, desde o jardim do Éden. Deus sempre vinha à tarde conversar com Adão, mas Adão peca, ele distancia de Deus. Aí também no deserto, Deus quer falar com o homem, mas o homem peca, distancia de Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos os homens pecaram. Por causa de Adão, já nascemos em pecado. E por isso Deus deixou um manual. A Bíblia é o nosso manual da fé. É através da Bíblia que nós caminhamos para o céu. Porque nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Não havia ninguém para resgatar o homem do pecado. Nós estávamos separados da glória de Deus por causa do pecado. O próprio Jesus, o seu único e perfeito filho, veio ao mundo. Deus tinha feito uma aliança com o homem desde lá do Jardim do Éden, mas essa aliança foi quebrada por conta do pecado. O mundo se encheu de pecado e por causa disso, essa aliança foi quebrada. E a Bíblia diz que Deus olhou para a terra, procurando o justo, mas não tinha nenhum justo. Não existia um justo sequer aqui na terra. E com o homem separado, o mundo cheio de pecado, a Bíblia diz então que Deus envia o seu único e perfeito filho para morrer na cruz do Calvário. Jesus veio com uma missão. A missão de restaurar o homem do pecado. Jesus é a nossa nova aliança. Somente Jesus pode restaurar o homem do pecado. Se assim nós obedecermos as regras que o nosso Deus nos dá. A Bíblia diz que se nós obedecermos os mandamentos do Senhor, nós herdaremos o céu. Um céu de glória, um céu que está preparado para nós, para mim e para você. A Bíblia diz que lá no céu não haverá mais luz, porque o nosso próprio Deus será a luz do céu. Nós entraremos no céu através de Jesus. É através do sangue de Jesus Cristo é que nós vamos entrar no céu. É somente o sangue de Jesus é que pode limpar a nossa vida de todo o pecado. E para limpar o nosso pecado, é necessário pedirmos perdão. Primeiro, você deve reconhecer que é pecador. Segundo, deve pedir perdão dos seus pecados, se arrepender dos seus pecados. E depois, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O Senhor Jesus, ele morreu, mas o Senhor Jesus, ele não ficou na cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia depois da sua morte.
Hoje, a Bíblia diz que o Senhor Jesus está à direita de Deus no céu e ele é o nosso intercessor. O Senhor Jesus intercede por nós. Então, por isso, precisamos sempre estar em oração, pedindo perdão dos nossos pecados a Deus e também agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele tem nos feito. E ainda que Deus não fizesse mais nada por nós, somente dele ter enviado Jesus para nos dar a salvação, isso já seria muito para nós agradecermos todos os dias este amor tão grande que Deus teve por mim e por você. É um amor infinito. A Bíblia diz que o amor de Deus é um amor eterno. Então vale a pena você servir a este Deus. Vale a pena você pedir perdão dos seus pecados para morar nesse céu de luz. E nós chegamos agora no final dessa história, mas a série ainda continua. Não perca a próxima história. Um grande beijo no seu coração. Fiquem com Jesus.